Eu não estou dizendo que vai ser esse o ponto de chegada. Eu estou dizendo que alguém tinha que começar a enfrentar a China. O assessor de Trump chamou Alexandre de Moraes de, abre aspas, maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. O Jason Miller, que é um dos assessores mais próximos do presidente Donald Trump, criticou frontalmente o ministro Alexandre de Moraes em uma publicação nas redes sociais. Miller afirmou que Moraes é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental, ou seja, o hemisfério das Américas. Criticou o ministro por, abre aspas, achar engraçado que um assessor seja basicamente preso, seja parado no aeroporto, né? Isso no caso dele, no caso de Miller, que foi parado no aeroporto de Guarulhos para pedir esclarecimentos. E o assessor de Trump fala de Moraes sobre, abre aspas, as pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora, fecha aspas. Então, brincadeira feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, a manifestação ocorre em meio a articulações de aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos para sanções, para aplicar sanções contra autoridades brasileiras, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, que poderia ser incluído na famosa Lei Magnitsky. Eu iniciaria com Maurício Galante, depois passando para a Fabi e também para o deputado Salles. Maurício, nos Estados Unidos, existe essa expectativa de que Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras sejam sancionadas de alguma forma, proibição de visto, eventualmente Lei Magnitsky, entre outras coisas, ou considerando a situação com as tarifas e com o comércio exterior dos Estados Unidos, a tensão em relação ao Brasil está diminuindo? Bom, o Jason Miller foi assessor do Trump no primeiro governo, assessor especial para assuntos estratégicos e voltou no segundo governo Trump. O Jason Miller conhece muito bem o ministro Alexandre de Moraes, porque ele ficou detido no aeroporto antes de voltar para o Brasil, quando ele atendeu um CPEC no Brasil entre os dois governos Trump, na época do governo Biden. Então ele sabe exatamente o que ele está falando. Também é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, e ele entende que é a maior ameaça à democracia no Brasil, se não na América Latina. Comparando atitudes de ministros da Suprema Corte americana e brasileira, você vê o Clarence Thomas, foi um ministro aqui da Suprema Corte americana indicado pelo Bush. E o Clarence Thomas ficou 9 anos sem abrir a boca na bancada da Suprema Corte. Isso mesmo, Clarence Thomas ficou 9 anos sem falar. Ele só falava nos autos por escrito, sem abrir a boca, sem perguntar nada, sem falar nada. E depois, mais uma vez, ele ficou 4 anos sem falar. Aqui ministro não dá entrevista, aqui ministro não faz sessão de fotos para a Vogue, aqui ministro não vai em palestra fechada, aqui não se mete em política. Você não vê, não ouve e não sabe, às vezes, nem quem é o ministro da Suprema Corte. Bem diferente do Brasil, com todas as letras, um ministro diz aí que está fazendo política, o que fere frontalmente a Lei 1079 de 1950, em que é crime de responsabilidade um ministro fazer atividade política. Então, está aí flagrante para todo mundo ver um crime à luz, para toda a população, todas as instituições brasileiras verem que está sendo cometido. Eu me pergunto quando é que isso vai acabar. Até quando as instituições brasileiras, o povo brasileiro vai aceitar esse tipo de atitude sem ter a Constituição respeitada e executada. E quem tem que fazer isso é o Congresso e é o Senado brasileiro. Então o Jason Miller só está dizendo o óbvio. E ele conhece na pele de quem ele está falando. Fabi Barroso, na sua opinião, o que esperar dos Estados Unidos e também as consequências políticas e jurídicas aqui no Brasil de eventuais sanções americanas? Olha, a pauta específica do Jason Miller, eu acho interessante porque ele realmente sofreu na pele, então o máximo que puder ser feito de pressão, o que houver a disponibilidade da política americana e do que é possível fazer para o Brasil, será feito com toda certeza. E a gente aguarda, né? Mas eu não tenho aquela ilusão total, assim, que vai ser a bala de prata, gente. Porque cada dia que se acorda aqui no Brasil, você vai pegar as notícias do judiciário, são coisas que são inacreditáveis. Então, realmente, o ministro Alexandre de Moraes está exagerando, né? Já estava, mas, por exemplo, agora não
intimou as testemunhas, né, do pessoal aí que vai obrigado a depor, e a gente sabe quanto que é prejudicial isso, porque muita testemunha não vai, se não receber do juízo em questão a intimação. Então, gente, né, eu tento ser otimista, mas olhando para a realidade do Brasil, com esse larápio que apareceu no começo, falando daquelas sandices, maltratando jornalistas ainda do lado dele, né, então é complicado, porque a gente tem um consórcio aí com tudo. Deputado Salles, também eu queria ouvi-lo sobre esse caso, e o Congresso brasileiro está ciente daquilo que poderia vir e, eventualmente, qual seria a reação do Legislativo a eventuais sanções americanas? Veja, o Legislativo brasileiro é quem, no final das contas, impõe, né, ao Executivo as regras de relações exteriores. É o Senado, assim como a discussão relativa ao Judiciário também cabe ao Senado. A questão é que há uma inversão da ordem e da harmonia entre os poderes e que acaba desequilibrando. Eu não sou fã da Constituição de 88, acho que foi uma péssima Constituição. Ela foi fruto de todos os lobbies da época de carreiras públicas, de categorias, lobby de sindicato, lobby de professores, lobby de não sei o quê, lobby de advogado, de engenheiro, de não sei o que mais. Ou seja, todos os lobbies do Brasil acabaram colocando um pezinho ali na Constituição de 88. Para além disso, foi uma Constituição escrita antes da queda do Muro de Berlim, ali do fim da Guerra Fria, enfim, do colapso da União Soviética e tal. Ou seja, ela tem uma carga de Guerra Fria e de direita contra esquerda e de prevalência de esquerda e essa visão bem de esquerda que é horrorosa. Então, por todos os aspectos, eu detesto a Constituição. Ela foi feita para ser de um país parlamentarista, ou seja, nós temos um regime presidencialista numa Constituição concebida para ser parlamentarista. Então, eu sou totalmente crítico da Constituição de 88. Acho ela uma porcaria. Entretanto, é a que está em vigor, é a que está aí. E ela prevê mecanismos de equilíbrio entre poderes, né, de checks and balances, como diz nos Estados Unidos, né, de freios e contrapesos, e, inclusive, o papel do Senado fundamental para justamente equilibrar essa relação. Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Hoje eles não estão sendo nem independentes, muito menos harmônicos. Quando você está diante de uma crise internacional como essa, relativa a guerras tarifárias e tudo, e ainda não bastassem os problemas que nós temos aqui, você ainda tem que lidar como o Brasil vai se comportar em relação a isso, você volta os olhos para o Senado mais uma vez. Quer dizer, para além da sua responsabilidade, Senado, em ser o freio e contrapeso dessa relação do Judiciário com os demais poderes, a ele cabe fiscalizar e conter, né, erros, abusos, desvios da política de relações internacionais do governo, relações exteriores, e eu não estou vendo esse Senado com capacidade técnica, moral, ética, etc., para, na sua maioria, claro que há bons senadores, enfim, todo lugar tem gente boa, gente ruim, mas ali eu acho que, majoritariamente, o comando da casa e a linha principal não está habilitado para responder a essas demandas do Brasil, quer seja no assunto internacional, no judiciário ou em quaisquer outros. Donald Trump planeja expulsar a China da América Latina, abre aspas, recuperando o nosso quintal, fecha aspas. Documentos revelam que o presidente americano está preparando uma estratégia para reduzir a presença de Pequim na América Latina, uma área considerada o quintal dos Estados Unidos, em inglês, the backyard, dos Estados Unidos, um plano que inclui pressão econômica, diplomática e securitária para afastar países latino-americanos da órbita de influência chinesa. Uma China que investiu mais de 160 bilhões de dólares na América Latina nos últimos anos e se tornou o principal parceiro comercial de vários países da região, inclusive do Brasil. A estratégia americana envolve novas linhas de financiamento, acordos bilaterais e pressão sobre governos para reverem, aliás, contratos com empresas chinesas, e o Brasil está entre os principais alvos dessa disputa geopolítica, com Trump pressionando para reduzir a presença da Huawei e outros investimentos chineses no país. Maurício Galante, Donald Trump, então, está iniciando uma ofensiva diplomática em relação
América Latina. Se fala da presença chinesa na mídia americana, na América Latina, porque os chineses não são só parceiros comerciais, tem também uma base militar, que na verdade seria base satelitar na Argentina, por exemplo. Eles possuem os 2 portos lá no canal de Panamá, na entrada e na saída de Panamá. Claramente tem laços importantes com Nicarágua, Cuba, Venezuela, ou seja, a China está no quintal de casa dos Estados Unidos. O que fazer para voltar a ser um continente livre, um hemisfério livre, aliás? Eu escrevi um artigo defendendo o hemisfério ocidental no final de janeiro desse ano e encaminhei para vários senadores, vários deputados federais, inclusive o Departamento de Estado. É importante entender que o Trump, o governo que ele montou agora, é um governo completamente diferente do primeiro governo dele. Ele tem aí, no primeiro dia que ele assumiu o governo, mais de 1.200 pessoas, especialistas em várias áreas, ajudando ele a fazer um plano de governo e entregar uma agenda. Essa que foi planejada cuidadosamente 4 anos antes de ele assumir. Iniciou-se 4 anos antes de ele assumir. Então, o que eles estão fazendo? De concreto até agora, o Trump está trabalhando para utilizar leis que já foram elaboradas há muito tempo atrás para não ter problema com as cortes, como ele teve no primeiro governo. Todas as decisões dele que ele tomava não estavam alinhados com políticas e leis anteriores, eram rechaçadas pela justiça, como estão tentando fazer agora, e ele tem ganho todas as causas na justiça. Vou dar um exemplo. Ele chamou Alien Enemies Act de 1798 para poder deportar o pessoal do trem da Arágua que está aqui nos Estados Unidos, pessoal perigoso, que o El Salvador agora está prendendo eles nas prisões de segurança máxima. Ele agora, essa semana, sexta-feira, utilizou o Roosevelt Reservation de 1907, que delimita 60 pés ou 18 metros de fronteira, da fronteira com o México. Ele coloca como área federal, é um território federal antes de território estadual. Então ele criou uma operação militar e sexta-feira, assinou um ato entregando essa faixa de 18 metros de fronteira, do muro da fronteira até o estado, ou Califórnia, ou Arizona, ou New Mexico, e Texas, ele deu para o Departamento de Defesa, ou seja, ele criou uma base militar longa de quase 600 milhas, 1.000 e tantos quilômetros. Então, qualquer pessoa que invadiu os Estados Unidos, ele vai pisar numa base militar, num território militar primeiro. Ele pode ser preso e deportado imediatamente, sem estar sujeito às leis americanas. Ele só está usando uma lei que já está em vigor desde 1907. Outra, a doutrina Monroe, de 1823, diz que quem interferir num país da América Latina, ou da América do Sul, ou hemisfério ocidental, que são todos os países da América, vai ser considerado um ato de agressão aos Estados Unidos. Então ele começou com essas premissas e foi lá no Canal do Panamá, conseguiu que agora que a BlackRock vai comprar a Hutchinson, a China brecou essa transação, mas não vai ter jeito. Os portos do Panamá vão ter que ser vendidos, eles não admitem a presença chinesa no Canal do Panamá, e aí vai continuar. Tem a Venezuela, tem que tratar com o Brasil também, e com o Brasil o buraco vai ser mais embaixo. A China tinha 6 bilhões de mercado de importação com o Brasil e exportação em 2003. Em 20 anos depois, já tem 157 bilhões. A China domina vários setores brasileiros. 60% da soja brasileira é exportada para a China. Então, eles vão ter que lidar com a ameaça geopolítica que a China representa. Tentaram oferecer caças chineses para o Brasil em troca de acesso à base de Alcântara. Será que o americano vai deixar o chinês ter acesso à base de lançamento de mísseis em Alcântara, próximo do território? Não vai infringir a doutrina Monroe, e aí vai ter uma treta grande. E talvez uma treta até militar. Eu deixaria mesmo os chineses lá só para fazer concorrência com os franceses lá na base da Guiana, mas aí é uma questão mais de bairrismo italiano contra os franceses. Rodrigo Constantino, doutrina Monroe, mas também Aliança para o Progresso, né, de Kennedy, várias vezes, vários momentos os Estados Unidos tentaram reatar laços com a América Latina. Será que dessa vez Trump vai conseguir, ou com ajuda econômica e militar, ou mais usando o Big Stick, vamos usar um termo de Theodore Roosevelt? A China já avançou bastante, né, no continente. O Lula é um simpatizante do Partido Comunista Chinês, está disposto a rifar o Brasil para a China, né, vender
nossas liberdades para virar uma província chinesa, e os Estados Unidos estão pretendendo brecar isso. Na Europa também, na Europa ali tem questões delicadas com a Rússia, com a própria China e a islamização. Então, o que o Trump está tentando fazer é nada mais, nada menos do que salvar o Ocidente, a civilização ocidental. Nós estamos numa Guerra Fria 2.0, o inimigo dessa vez mais ameaçador não é o Império Soviético, na sua nova roupagem do Putin, mas é o Império Chinês, o Xi Jinping concentra mais poder, tanto poder quase, mais do que qualquer outro desde Mao Tse-tung, né? Então, é uma ameaça. E qualquer um que está analisando essas medidas tarifárias e tudo do ponto estritamente econômico está pecando. É óbvio que não é uma medida apenas econômica, não é um presidente mercantilista que não entende que tarifas encarecem os produtos para os consumidores e todo mundo fica mais pobre. Não é esse o ponto. O Trump está fazendo uma jogada arriscada, gera incerteza nos mercados, no mundo, ninguém sabe ao certo o ponto de chegada, o resultado final disso. Quem diz que sabe está mentindo, porque você está mexendo em placas tectônicas da geopolítica, mas alguém precisava tentar começar a conter a China, porque a realidade é que a estratégia neoliberal, ou globalista, ou social-democrata, desde o Clinton, fracassou. Qual era a crença desse pessoal? Muitas pessoas bem intencionadas, tá? Mas qual era a crença? Pô, traz a China para o game, deixa ela jogar o jogo, faz vista grossa na OMC, finge que a China é um player normal no comércio internacional e não alguém que pratica pirataria, ameaça, faz chantagem, rouba, intimida, compra tudo e exige em troca a alma. Quer dizer, um jogo agressivo de uma ditadura comunista há 72 anos no poder, né? Vamos fingir que é um país normal, se democratizando, e vamos ver se eles enriquecendo vem na esteira a liberdade política. Primeiro a gente dá a liberdade econômica, o país vai enriquecer, e aí vamos ver se eles gostam de brincar de democracia liberal do Ocidente. Como é que está dando certo essa estratégia? Como é que está indo? O Xi Jinping fazendo o que está fazendo. O embaixador que o Brasil tinha durante a pandemia, aquele cara agressivo que antes era da Argentina, que a Kátia Abreu disse que para ter os insumos da China estava disposta até deitar no chão e pedir que pisassem em cima dela. Como é que está indo a estratégia? Está indo muito mal. A China está conquistando o mundo, a África, a América Latina, e o Ocidente está vendo de braço cruzado. Não deu certo essa estratégia. Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? E quando o cara começa a fazer alguma coisa, todo mundo fica em polvorosa, porque gera riscos. Mas eu quero lembrar que quando Reagan enfrentou o eixo do mal, com a Guerra nas Estrelas e tudo, ele foi chamado de cowboy beligerante, idiota, imbecil, ia provocar a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, e acabou caindo o Muro de Berlim em 89 e o Império Soviético em 92. Então, de novo, eu não estou dizendo que vai ser esse o ponto de chegada. Eu estou dizendo que alguém tinha que começar a enfrentar a China. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.